Olá, eu sou o Renilson, sou estudante de Engenharia Florestal na Universidade Federal do Paraná e vou apresentar uma introdução à linguagem Julia referente à criação de gráficos utilizando o pacote Plots. O pacote Plots possui uma vasta diversidade de comandos. Esse também permite utilizar comandos de outros pacotes de forma simultânea. Uma peculiaridade do pacote é que não necessita de uma ordem específica para a utilização de comandos de alterações para gráficos. Para a utilização do pacote Plots, primeiramente é necessário instalá-lo. Para isso, pode-se utilizar o comando usem pkg, pkg.add, entre parênteses e entre aspas, plots, ou então, pelo método interativo do pkg, utilizando o comando add plots. Para a criação do gráfico de barras, serão utilizados dados referentes ao número de espécies por famílias botânicas observadas em uma floresta umbrófila mista montana. À esquerda está apresentado o gráfico de barras utilizando os comandos básicos do pacote plots, enquanto que à direita estão sendo utilizados comandos do pacote plots para gerar alterações nesse gráfico. Para a criação do gráfico de barras, utiliza o comando bar, seguido dos dados do eixo x e do eixo y. Os principais comandos para realizar a alteração são legend, border, color, iTix, iLabel, xTix, xLabel, title e o comando default que permite alterar o tamanho da imagem que será gerada. Para a criação do gráfico de dispersão, utilizou os dados referentes à relação entre o diâmetro à altura do peito e a altura das árvores de uma floresta de acácia negra com 10 anos. À esquerda está apresentado o gráfico de dispersão utilizando os comandos básicos do pacote Plots, enquanto que à direita são utilizados alguns comandos do pacote Plots para realizar alterações nesse gráfico. Para a criação do gráfico de dispersão, utiliza o comando scatter, seguido dos dados do eixo x e do eixo y. Os principais comandos para a alteração desse gráfico são marker size, color, xTix, xLabel, iTix, iLabel, legend, border, title e também default. Para criar o gráfico com uma linha única, utilizou os dados referentes ao comportamento de temperatura média do ar dentro de uma estufa de produção de mudas ao longo de 10 dias. À esquerda está apresentado o gráfico de linha única, utilizando os comandos básicos do pacote Plots, enquanto que à direita são utilizados alguns comandos para realizar alterações nesse gráfico. Para a criação do gráfico de linha única, utiliza o comando Plot, seguido dos dados do eixo x e do eixo y. Os principais comandos para a alteração desse gráfico são LW, border, marker, marker color, marker size, xLabel, xTix, iLabel, iTix, title e também default. Para a criação do gráfico de múltiplas linhas, utilizou os dados referentes ao comportamento da taxa de mortalidade do pinheiro do Paraná e de várias espécies de canelas observadas em uma floresta umbrófila mista montana ao longo de uma década. À esquerda está apresentado o gráfico de múltiplas linhas utilizando os comandos padrões do pacote Plots, enquanto que à direita são utilizados alguns comandos para realizar alterações nesse gráfico. Para a criação do gráfico de múltiplas linhas, utiliza o comando Plot, seguido dos dados referentes ao eixo x e ao do eixo y. Para o eixo y, utiliza-se os comandos abre e fecha colchetes, entre eles, utiliza-se os dados que desejam ser inseridos no eixo y. Para realizar alterações nesse gráfico, pode-se utilizar os comandos marker, marker color, LW, border, default, xLabel, marker size, xTix, iLabel, iTix, title e comandos de legenda. Para o gráfico de setores, utiliza os dados referentes ao número de árvores ingressas entre os grupos ecológicos de araucárias, canelas e brancas, observadas em uma área de 3 hectares de uma floresta umbrófila mista montana. À esquerda está apresentado o gráfico de setores utilizando os comandos básicos do pacote Plots, enquanto que à direita são utilizados alguns comandos para realizar alterações nesse gráfico. Para a criação do gráfico de setores, utiliza o comando pid, seguido dos dados numéricos e após isso os dados descreverão cada um dos setores. Para gerar alterações nesse gráfico, pode-se usar os comandos palette, title, title font color, title font size, default e também comandos para gerenciar a legenda. À esquerda está apresentado o histograma de intervalo de frequências, utilizando os comandos básicos do pacote Plots, enquanto que à direita são utilizados alguns comandos para gerar alterações neste histograma. Para a criação do histograma de intervalo de frequências, utiliza o comando histogram, seguido dos dados que serão utilizados. Também utiliza o comando nbeans para definir quantas colunas serão apresentadas no histograma. Para gerar alterações no histograma, pode-se utilizar o comando x-axis, y-axis, title, title font size, title font color, border e comandos para gerenciamento de legenda. Estas são as referências utilizadas. Obrigado!